Durante sessão do plenário da Câmara, deputados protestaram contra a cassação do deputado Deltan Dallagnol, carimbada pela mesa diretora daquela casa legislativa. O deputado Alfredo Gaspar apontou, ironicamente, os erros cometidos por Dallagnol que levaram à cassação de seu mandato. Gaspar disse: Deltan, você errou. Errou porque foi atrás dos grandes corruptos desta nação. Errou porque acreditou que a Constituição da República serviria para todos. A deputada Adriana Ventura também apontou a inversão de valores e acrescentou: e aí começamos a ver, no meio dessa inversão de valores e nesse jogo do vale tudo, o que realmente acontece neste país. Nossa Casa Legislativa está de joelhos, está rastejando perante o Poder Judiciário. O deputado Deltan não é o primeiro parlamentar cassado, não é o primeiro parlamentar entregue de bandeja. Eu pergunto, o que esta casa está fazendo? O povo está de joelhos. Quando esta casa está de joelhos, estamos dizendo que a população, que é o único poder moderador que existe, que é o único poder moderador, que é o maior dos poderes, porque dele derivam todos os outros, está de joelhos. A deputada fez um apelo. A partir do momento em que não há freios e contrapesos, todo esse sistema está comprometido. Quem tem o rabo preso não senta quando quer. Esse é o recado que é para dar aqui. Precisamos recuperar a altivez deste poder. Precisamos respeitar a harmonia e a separação entre poderes. O deputado Cabo Gilberto Silva alertou: estamos em uma clara ditadura da toga em que a legislação não é respeitada. Não temos a democracia sendo respeitada por quem deveria e hoje o parlamento chora e chora. Lamentamos mais uma vez profundamente porque não houve justiça e não houve legalidade. Houve arbitrariedade por parte do Superior Tribunal Eleitoral. Infelizmente, esta casa aceitou essa decisão sem sequer respeitar a ampla defesa e o contraditório. A própria Constituição é clara. Se houve um equívoco, deveria ter sido sanado aqui. O deputado General Girão, por seu turno, afirmou: não quero deixar de começar a minha fala sem destacar o fato de que esta casa não somente se ajoelhou mais uma vez, esta casa ficou de quatro perante um dos poderes, já que o Tribunal Superior Eleitoral representa um desses poderes, é a Corte Máxima Eleitoral do país. A Câmara dos Deputados, mais uma vez, ficou de quatro, assim como o Senado. Isso é lamentável. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje é um dia de infâmia. Foi cassado o 7º deputado mais votado do país. Mas, Deltan, você errou. Errou porque foi atrás dos grandes corruptos desta nação. Errou porque acreditou que a Constituição da República serviria para todos. Errou porque recuperou com a sua ousadia bilhões de reais roubados pela quadrilha do PT. Errou porque acreditou que existia um poder judiciário disposto a acabar a safadeza deste país. Errou porque dias e noites trabalhou pelo bem desta nação. Errou porque acendeu no seio deste país a esperança que o Ministério Público era imbatível no combate à criminalidade dos grandes corruptos. Errou porque botou na cadeia um candidato a presidente que hoje virou presidente. Errou, Deltan, porque você ousou ir mais longe. Errou porque você reacendeu a chama apagada nesta nação de que poderíamos sim ser gente decente e honrada, que respeitasse o dinheiro do povo do Brasil. Errou, Deltan, porque você investido num concurso sério de procurador da República numerou milhares de criminosos, sejam eles com assento no judiciário, no legislativo ou no executivo. Errou, Deltan, porque você deixou muito político corrupto sem conseguir dormir à noite, à base de Rivotril. Errou, Deltan, porque você botou a sua mão na cumbuca dos grandes corruptos desta nação. Errou, Deltan, porque você trabalhou dia e noite pensando nos seus filhos e nos nossos filhos. Errou, Deltan, porque você foi um brasileiro correto e decente. Errou, Deltan, porque você ousou usar a Constituição em defesa dos brasileiros que menos podiam. Errou, Deltan, porque você foi um servidor público exemplar. Errou, Deltan, porque você não se vendeu ao sistema. Hoje nós choramos o seu erro, porque o seu erro é o erro que todo brasileiro de bem queria cometer. Saiba, Deltan, você foi caçado injustamente, mas deixou plantado na Câmara dos Deputados o seu ideal de luta, de trabalho, de honra e de decência. Leve para sua casa o maior prêmio de uma nação, ser um homem honesto num país com tantos corruptos. Aqui de Alagoas, Deltan, eu apertando o peito e te digo, você é exemplo para os homens e mulheres de bem deste país. Nós hoje estamos chorando, mas com o seu exemplo, um dia haveremos de vencer. Parabéns, Deltan, você merece o respeito deste país. Não vai ser uma cassação ilegal, uma cassação inconstitucional que tirará o seu mérito e o seu brilho a você e aos mais de 344 mil eleitores do Paraná. Vocês nos orgulham muito e a história haverá de fazer justiça. Deus te abençoe. Faço das palavras de Alfredo Gaspar as minhas. Um dia muito triste para o parlamento brasileiro, para a democracia do nosso país. Chora amargamente as quase 400 mil vozes caladas. Eu fico muito triste com essa situação e com o choro da nossa democracia. Presidente Gilberto, hoje eu falei, e eu acho que eu falaria muito, assim, porque eu me sinto tão revoltada, eu estou tão indignada com tanta injustiça, com tanto absurdo que está acontecendo, uma total inversão de valores, né? Não é isso? Estou vendo aqui o General Girão. General Girão, que tristeza que está acontecendo com o nosso país.
Aqueles que combatem a corrupção são caçados. Agora os bandidos corruptos que fazem o que querem, vale tudo. Então vale vender emenda parlamentar, vale colocar dinheiro no gabinete, na cueca e sei lá mais aonde. Tá todo mundo solto. Agora, deputado que combate a corrupção, que enfrenta o sistema, é caçado. E pior que não é baseado em lei, né? É tudo suposições. Se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo. Então, todo mundo fez exercício de futurologia, como eu já disse, num conluio institucional vergonhoso e criminoso para caçar a voz da população. Porque o que o Deltan representa é voz da população brasileira e está sendo caçado. E aí a gente começa a ver no meio dessa inversão de valores e nesse jogo do vale tudo, o que realmente acontece nesse país. Nossa casa legislativa está de joelhos, rastejando, né, para o poder judiciário. Não é o primeiro parlamentar caçado, não é o primeiro parlamentar entregue de bandeja. Eu pergunto, o que essa casa está fazendo? O povo está de joelhos. Quando esta casa está de joelhos, a gente está falando que a população, que é o único poder moderador que existe, que é o único poder, é o maior dos poderes, porque dele derivam todos os outros, está de joelhos. Esta casa não fez a lição de casa. Está se sujeitando, seja por troca de favores, seja por qualquer outra razão, seja por estar numa maneira assim submissa a outros poderes, né? Porque foro privilegiado, vocês sabem, né, gente? É um problema. O que faz com que este poder, a partir do momento que não tem freios, contrapesos, todo esse sistema está comprometido. Quem tem rabo preso não senta quando quer. Esse é o recado que é para dar aqui. A gente precisa recuperar a altivez deste poder. A gente precisa respeitar a harmonia e separação entre os poderes. Então eu quero aqui falar com o deputado Deltan, que está aqui no plenário. Deputado Deltan, meu muito obrigada a você. Meu muito obrigada. Eu falo que eu entrei na política porque eu vi esperança no que você e hoje o senador Moro trouxeram com a Lava Jato. A coragem de vocês, tudo que você... Pois não, deputada. Tudo o que vocês fizeram, o sistema que vocês combateram, isso deu esperança para o povo brasileiro. Eu fui para as ruas aplaudir vocês. E foi por causa disso que eu estou aqui hoje. Então eu te agradeço pelo teu mandato, pela tua humildade, pelo jeito generoso que você chegou aqui, pelo teu trabalho fazendo fiscalização nos gabinetes, convidando a todos. Eu te agradeço muito. O Brasil perde, a democracia perde, mas você sai ganhando, porque você... Para concluir, senhora deputada. O Brasil perde, mas você sai muito maior do que entrou. Isso não está te apequenando, isso só te engrandece. Porque você incomoda. E isso, no país que vivemos, que é o país da impunidade, que é o país onde os bandidos são festejados, infelizmente, isso para você é um elogio. Você está sendo caçado porque incomoda. Muito obrigada. Falo isso como parlamentar e como cidadã brasileira. Obrigada. Senhor presidente. Senhores parlamentares, dia triste para a democracia brasileira. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados comete um equívoco enorme. A história irá provar e iremos pagar caro por mais esse equívoco da Câmara dos Deputados. Hoje, todos nós choramos. E, infelizmente, algumas pessoas, senhor presidente, ainda parabenizam essa decisão totalmente ilegal e inconstitucional. Esquecem eles que injustiça que se faz a um é uma injustiça que se faz a todos. Vamos aqui falar detalhadamente, senhores parlamentares, população brasileira, do que de fato representa esse dia triste para a nossa democracia, que é a confirmação da cassação do deputado Deltan Dallagnol, o mais votado do estado do Paraná, que preencheu todos os pré-requisitos, venceu em todas as instâncias até chegar no Superior Tribunal Eleitoral. Cassaram o deputado Deltan Dallagnol através do artigo 55 da Constituição, parágrafo 3º, que diz
que os incisos 3º ao 5º daquele parágrafo é de ofício. Cabe à mesa diretora apenas referendar a decisão da Justiça Eleitoral. Mas o legislador, senhores parlamentares, população brasileira, a quem interessar, deixou uma brecha clara no final deste artigo, do parágrafo 3º, respeitando a ampla defesa e o contraditório. Por que eles deixaram desta forma? Para que o parlamento, as duas casas, o Senado e a Câmara, não apenas carimbe a decisão da Justiça Eleitoral, deputada Adriana Ventura. Daí teríamos a chance de desfazer esse absurdo, essa covardia, essa ilegalidade, esse abuso por parte do Superior Tribunal Eleitoral, que cassou o deputado de forma jamais vista. Se não, vejamos, a legislação é clara. Lei da ficha limpa foi o parâmetro, deputado Marcel, utilizado para caçar o deputado Deltan. Mas o deputado Deltan não respondia PAD, meu Deus do céu, que nem a gente lá na Paraíba. Oxente, não respondia PAD. Então não teria nenhuma possibilidade legal para ele ter sido cassado utilizando essa argumentação. Clara perseguição política, claro abuso da Superior Tribunal Eleitoral. Isso é uma vergonha para a democracia. Caçar um parlamentar que teve a maior votação do estado do Paraná desta forma, senhor presidente. O parlamento se apequena, a democracia chora, o povo brasileiro sabe e nos cobra com razão e observa o avanço dos superiores tribunais do nosso país de forma ilegal, inconstitucional, que diz respeito à Constituição, artigo por artigo, e o nosso Senado continua dormindo em berço esplêndido porque não cumpre o artigo 52 da Constituição. Foi cassado de forma ilegal. O procurador, o Ministério Público Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral disse que não poderia cassar Deltan Dallagnol porque não preenchia nenhum pré-requisito com relação à lei da ficha limpa para utilizá-lo no seu cargo. E o que foi que o relator falou? Quem é o relator? O senhor Benedito Gonçalves, ministro do TSE. Aquele que passou pelo ministro Alexandre de Moraes e disse: missão dada é missão cumprida. Aquele que foi cumprimentar o descondenado Lula, que ele não foi inocentado, ele foi descondenado pela manobra da Suprema Corte para disputar as eleições sem poder. Bateu no rostinho dele, presidente. Ah, é o senhor aqui, esse ministro que tinha várias delações com relação à Lava Jato, foi o relator que cassou o Deltan Dallagnol. Vejam a democracia como está. Senhor presidente, estamos numa clara ditadura da toga, onde a legislação não é respeitada, não temos a democracia sendo respeitada por quem deveria, e hoje o parlamento chora, chora e chora. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que encaminhe os nossos pronunciamentos, o nosso discurso para os meios de comunicação dessa casa. Lamentamos mais uma vez profundamente que não houve justiça, que não houve legalidade, houve arbitrariedade por parte do Superior Tribunal Eleitoral, que infelizmente essa casa aceitou essa decisão sem sequer respeitar a ampla defesa e o contraditório, porque a própria Constituição é clara. Se houve um equívoco, deveria ter sido sanado aqui. Eu peço a Vossa Excelência, faltam 2 minutos e meio, 1 minuto, senhor presidente, desse tempo aí, em silêncio, viu, deputada Adriana Ventura, fazer 1 minuto, utilizar meu tempo 1 minuto, em silêncio, pelo repúdio dessa decisão do Superior Tribunal Eleitoral. Podem cassar os nossos mandatos, podem mandar nos prender, mas iremos falar até morrer. 1 minuto em silêncio do meu tempo de líder da oposição por essa decisão equivocada, inconstitucional, horrível para a democracia brasileira, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que interfere diretamente na democracia, que interfere diretamente na vontade popular, que assassinou 400 mil vozes quase do estado do Paraná. Atendendo ao seu pedido, solicitamos a todos os presentes, em sinal de respeito, vamos ficar de pé, 1 minuto de silêncio.
Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Reassume os trabalhos, nesse momento, o deputado Cabo Gilberto. Não tá mais. Senhor presidente, gostaria que a nossa fala tivesse eco na voz do Brasil. Não quero deixar de começar a minha fala, senhor presidente, destacando o fato de que esta casa não somente se ajoelhou mais uma vez, esta casa ficou de 4 para um dos poderes, porque o Tribunal Superior Eleitoral representa um desses poderes. É a Corte Máxima Eleitoral do país e a Câmara dos Deputados, mais uma vez, ficou de 4, assim como o Senado também tem ficado. Isso é lamentável. Nós não podemos deixar claro que este capítulo do jogo não acabou, assim como aqueles filmes que os cineastas brasileiros tão bem mostraram quando da investigação das ações da Operação Lava Jato. Estava falando há pouco com o deputado Deltan Dallagnol, dizendo para ele que eu o conheci por meio do filme, quando nós vimos todo o andamento de como é que foi a investigação desse maior escândalo de corrupção do mundo. Isso tem que ficar claro. A Operação Lava Jato mostrou o submundo da corrupção envolvendo políticos e empresários aqui no Brasil. Então, deixo a minha solidariedade e espero poder ajudar para que o capítulo dessa história ainda tenha novas fases, novas versões, novos episódios, e a gente possa ter a volta do deputado Deltan Dallagnol. Mas eu quero fazer uso da palavra também, senhor presidente, mais uma vez pedindo para que isso daí tenha eco na voz do Brasil. Nós tivemos essa semana uma entrevista do presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, o Brigadeiro Joseli. O Brigadeiro Joseli usou da entrevista na CNN para dizer que o relacionamento com o presidente Lula III tinha voltado, já estava devidamente equilibrado, equacionado, e que teria voltado à normalidade, à confiança. E aí eu fico perguntando, ele falou, houve quebra de confiança dos militares, mas já está restabelecida. Aí eu gostaria de perguntar ao Brigadeiro Joseli, esta confiança foi restabelecida com quem? Com os comandantes militares? Porque se foi com os comandantes militares, ok, eles são disciplinados, eles prestam continência à autoridade do cargo. Mas a confiança dos demais militares que integram as Forças Armadas. Vejam, eu não estou com nenhum documento aqui, com nenhuma autoridade de escrita, nenhuma referência, nenhuma procuração escrita por ninguém. Eu apenas sou, aqui no Congresso Nacional, o deputado de origem militar do Exército Brasileiro, com muito orgulho, onde servi por 36 anos. Eu sou o mais antigo no cargo aqui. Eu estou eleito desde 2019. Então, o que eu tenho visto e ouvido no seio dos militares que compõem o meu universo familiar... Pois não, senhor deputado. Os militares que compõem o meu universo de conhecimento, ativa, reserva, pensionistas, inativos e tudo mais, esses militares, o grau de confiança com o presidente da República é 0. O grau de confiança que as Forças Armadas atingiram perante a população brasileira nunca esteve tão baixo quanto está agora, apesar das missões que são executadas pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, missões que a população não conhece às vezes. Transporte de órgãos, combate na fronteira, combate aos ilícitos transnacionais, ilícitos fronteiriços, combate ao crime organizado. As Forças Armadas trabalham na segurança pública, trabalham de forma ininterrupta, 24 horas estando disponíveis para serem empregadas em qualquer missão. Então, esta confiança foi abalada por um problema criado pela esquerda brasileira, que quis criminalizar, sim, os patriotas que foram às ruas, pedir transparência no processo eleitoral, pedir segurança, pedir justiça. Era tudo isso que se pedia. Eu espero que a CPMI faça o seu papel. Agora volto, para concluir, senhor presidente, por favor. Volto às palavras do Brigadeiro Joseli. Acredito muito que esta confiança que existe entre o presidente da República e as Forças Armadas é um dever de Estado. Se o presidente está ouvindo os comandantes militares para verificar as necessidades orçamentárias, é obrigação dele.
Se o presidente está respeitando as Forças Armadas, é obrigação dele. As Forças Armadas são forças de Estado brasileiro, não são forças empregadas de governo. Se presta continência, que eu lamento muito, aliás, a minha passagem para a reserva, senhor presidente, para concluir, a minha passagem para a reserva foi porque eu desobedeci uma ordem absurda, recebida pelo presidente Lula, quando era o Lula 2. Ele deu uma ordem absurda, eu reagi e não cumpri a ordem absurda. Aí me transferiram, tiraram do comando. E aí eu disse, se me tirarem do comando eu vou pedir reserva. E fiz assim, conforme eu tinha prometido. Então que fique muito claro que, como militar mais antigo aqui na Câmara dos Deputados, como político, invocando o artigo 53, que me dá o direito de falar aqui com a minha inviolabilidade, por opiniões, palavras e votos, eu quero dizer que a confiança das Forças Armadas no presidente da República, pelo menos por aqueles que integram as Forças Armadas que eu conheço, é muito baixa, porque a gente se recusa a aceitar que uma pessoa que foi descondenada, porque ele sim foi descondenado, não o deputado Deltan Dallagnol, que nem chegou a ser condenado e foi cassado, ele sim foi descondenado e foi ungido pela Justiça Eleitoral e pelo Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, foi ungido como presidente da República. Senhor presidente, muito obrigado. Presidente, grato por essa oportunidade, mais uma vez. Olá, Rondônia, olá, Brasil. Já falei da minha tristeza, da indignação do povo brasileiro quanto à cassação do nosso amigo deputado Deltan Dallagnol. E ele já tem conhecimento disso. Me pasma, senhores, alguém do PT que estava tratando há pouco, falando de cassação, que é isso mesmo, estava tudo correto, que a justiça agiu correto. Engraçado, quando é com eles, a justiça está errada. Quando o Barbudinho, esse presidiário, foi preso, a justiça estava errada. Quando vários deles foram presos, os juízes tinham lado. E agora? A justiça mudou? O que é que nos dizem? A justiça mudou? Ora essa, rapaz. Eles são assim. O outro lado, esse povo da esquerda, tudo que é ruim, ele impõe ao outro. E eles são sujos, mas não se intitulam de sujo. Jogam a sujeira deles para o lado do vizinho. Povo brasileiro, eles são irresponsáveis. Há pouco tempo ofereciam picanha, aquele Barbudinho presidiário. Depois ofereceu abóbora. E agora, senhores, pasmem, um deputado da esquerda, do PT, lá do Amazonas, sabe o que ofereceu para os venezuelanos? Ratos vacinados. Ratos vacinados para o povo venezuelano. Quem disse isso? O responsável deputado estadual, ele é o rato do Amazonas, dizendo que o povo venezuelano, aquele que está sofrendo, porque o ditador está fazendo o seu povo morrer de fome, e vem o irresponsável, um deputado rato, tu que é um rato, deputado, oferecer ratos para o povo que está sofrendo e morrendo de fome na Venezuela. Só que ele disse que são ratos vacinados. Essa esquerda é assim, não respeita o povo, são irresponsáveis, como foi o caso... Para concluir, senhor deputado. Como foi o caso do deputado Dallagnol. Uma triste realidade aqui para a nossa Câmara dos Deputados. Há um tempo atrás, nós sabemos, a própria Câmara votou para caçar, para prender um deputado do Rio de Janeiro. Fizeram isso. E agora a mesma coisa fizeram com o Dallagnol. Nos perdoe, Dallagnol. Excelência, só para
Para concluir, senhor deputado. Sim, obrigado. Então nos perdoe, Dallagnol. Nos coloco na mesma condição, porque nós pertencemos a essa casa. E tomara que a gente avance e que essa votação venha a plenário para a gente mudar a história em relação a você. Solicito a Vossa Excelência, presidente, que minha voz vá à Voz do Brasil e a todos os meios de comunicação da casa. Obrigado. Obrigado, Rondônia! Senhor presidente, senhores deputados, hoje é um dia triste, porque nós estamos vendo o Congresso ficar menor. Menor porque aceita, de alguma forma, acaba se submetendo a uma decisão de perda de mandato de um deputado que prestou um grande serviço ao país. Um deputado que traçou uma linha divisória no Brasil, junto com o senador Sérgio Moro, com vários membros do Ministério Público, juízes, que aprovaram todas as decisões que foram tomadas pela força-tarefa da Lava Jato, na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. São quase uma dezena de desembargadores, de ministros, que votaram e entenderam a importância dessa linha divisória, separar o joio do trigo, principalmente dessa linha divisória, traçar mostrar que é possível se enfrentar o processo da corrupção. Agora vem narrativas que tentam inverter o fluxo da história. Tem partidos que vivem só de narrativas, que não têm comprovação de nada. Eu me lembro bem do Palocci fazendo o seu depoimento. Centenas de milhões de reais foram devolvidos por aqueles que desviaram dinheiro da área pública. Delações, muita gente presa, porque era um processo gigantesco de corrupção que corroía esse país. Muito bem, agora o deputado Deltan Dallagnol, o momento é outro. O presidente que esteve preso agora é presidente da República, que é um fato inédito na história desse país, né? E quer vingança, né? É um momento que nós temos que entender, porque esta casa é muito maior do que ela pensa que é. Aqui está a representação verdadeira do povo brasileiro. Nós somos o povo. Todos os outros instâncias de decisões institucionais não têm a força que tem a Câmara dos Deputados. Nós temos que proteger, não é o Dallagnol, nós temos que proteger o nosso mandato, o valor que o nosso mandato tem quando nós somos escolhidos pelo povo para representá-lo. E essa casa tem que criar um grande movimento de fortalecimento da sua importância e da sua representatividade na política brasileira. Nós nos enfraquecemos cada vez que um deputado é cassado, cada vez que um deputado é afastado, por motivos que não são um crime estabelecido, por motivos de injunções, por motivo até de opinião. Então nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos fortalecer internamente. Senhor presidente, mais um. Para concluir, senhor deputado. Então eu quero só deixar esse meu depoimento, porque considero que hoje não é um dia feliz para a democracia brasileira. Que dia triste, lamentável, dia em que a mesa diretora que representa esta Câmara dos Deputados joga contra a Câmara dos Deputados. Vota e decide pela cassação de um parlamentar que foi eleito pelo povo do Paraná como deputado federal mais votado, com registro deferido. Quando questionado em todas as instâncias inferiores ao TSE, teve
sua candidatura confirmada, mesmo depois da perseguição que foi feita a ele, Deltan Dallagnol, já empossado deputado federal. E hoje vemos a mesa diretora encabeçada pelo presidente Arthur Lira referendar uma decisão ilegal do Tribunal Superior Eleitoral. Ilegal, não existe na lei o que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Usurpação do poder de legislar deste parlamento. E ao usurpar o nosso poder de legislar e criar uma hipótese legal, ainda aplicou a lei criada retroativamente, um absurdo completo. E hoje, deputado Deltan Dallagnol, vemos aqui no painel, no estado do Paraná, 29 em vez de 30 deputados federais. A ausência do seu nome é a ausência de mais de 344 mil paranaenses que decidiram sufragá-lo. A ausência do nome de Deltan Dallagnol é mais do que a ausência da pessoa eleita para representar quase 350 mil paranaenses. É também a ausência do respeito à Constituição e às leis por parte da própria mesa diretora. Deltan, você é um exemplo para o Brasil de quem combateu a corrupção. E nesses momentos graves que vivemos no nosso país, vemos quem colocou o bandido na cadeia, sendo caçado, e o bandido ocupando a cadeira de presidente da República, por obra dos mesmos que o caçaram. Eu, senhor presidente, tenho a dizer que isso certamente não vai ficar assim, não tem como ficar assim. Essa cassação injusta e ilegal aumenta a importância de Deltan Dallagnol para o presente e para o futuro do Brasil, porque vai demonstrar a esta e às futuras gerações que ter valores morais, combater a corrupção e ser aclamado pela população é muito mais importante do que um mandato parlamentar. Eu aqui digo, e por isso sempre repito minhas críticas contundentes, mas procuro também sempre ser justo. Digo e repito que não tenho medo de me pronunciar, como nunca teve medo Deltan Dallagnol, que é uma inspiração e um exemplo para mim e para tantos brasileiros, e continuará sendo. E é por isso, Deltan, que apesar de seu nome não estar aqui nesse painel, você continua sendo, para todos nós parlamentares que procuramos fazer do nosso país um Brasil melhor, um exemplo de correção, de valores morais, de combate à corrupção, de brasilidade. Eu aqui declaro todo o meu apoio a Deltan Dallagnol e todo o meu repúdio a essa mesa diretora, senhor presidente, que em relação a Neri Geller no ano passado, cassado pelo TSE, não tomou nenhuma atitude, também presidido por Arthur Lira. Não entro no mérito da questão, mas Neri Geller foi cassado pelo TSE no dia 22 de agosto. O seu suplente questionou via mandado de segurança o STF e não obteve retorno até o fim do mandato passado. Neri Geller concluiu seu mandato, deputado Antônio Brito, e votou inclusive na intervenção no dia 9 de janeiro. Já Deltan Dallagnol teve condenação expressa por essa casa, expedita, tribunal de exceção. Nem sequer conheço, porque não sei sequer se foi dado publicidade, a resposta do corregedor ao recurso do deputado Deltan Dallagnol. Julgada a revelia pela Câmara, pela mesa diretora que deveria representá-lo a todos os deputados. Esta injustiça, senhor presidente, não ficará assim. Não ficará assim, se depender de mim, e tenho certeza, se depender do povo brasileiro, porque ele já voltou às ruas e continuará por justiça. Para concluir, comandante.
por justiça, liberdade e democracia ao lado de Deltan Dallagnol e contra os abusos de poder do Poder Judiciário e inclusive aqueles que nós vemos dentro desta Casa Legislativa com 2 pesos e 2 medidas. Chega de injustiças e de abusos, Deltan, você é um exemplo para mim e um exemplo para o Brasil. Pode contar sempre comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos as palavras de Vossa Excelência. Convido agora a deputada Bia Kicis, deputado Albuquerque, deputado Rogério Correia. Minuto. Antônio Brito. Perfeito, comandante. Deputado Benés Leocácio. Deputado Luiz